Boa tarde, pessoal. Aqui é o Gustavo, do Inovativa. Hoje nós vamos fazer mais uma conversa aí para apresentar novamente o edital de inovação para a indústria, mais especificamente hoje aí o desafio Carvão Vegetal, que é conduzido aí pela ArcelorMittal. E quem está nos ouvindo aí, pessoal, se puder dar um sinal aí no chat para a gente saber se está tudo certo a transmissão, se não tem um erro, se vocês estão ouvindo bem aí, que a gente já continua. Antes de começar, eu queria agradecer aí a ArcelorMittal e o edital de inovação para a indústria aí realizado aí pelo Sebrae, SESI e Senai, né, que são os parceiros, são os realizadores do edital e parceiros do Inovativa. Obrigado, Arthur, obrigado, Bilza, tá tudo certo então. São os parceiros aí do Inovativa, obrigado por vocês nos convidarem para a gente ajudar na divulgação. Isso é bem importante para a Inovativa, porque a gente sabe que muitas das nossas startups participam sempre das chamadas, das inscrições, então o pessoal sempre vem aí com dúvidas para serem tiradas. E já fica o convite também para a Arcelor e para o Senai, qualquer outra chamada que vocês tiverem, ou até mesmo qualquer outra empresa aí que está nos assistindo, quiser ajuda do Inovativa para divulgar, é só entrar em contato conosco. A gente tem... acho que a gente é um dos poucos aí aceleradoras, é um programa de aceleração que tem uma comunidade tão diversa, né? A gente consegue ter startup de tecnologia, startup que está produzindo biotecnologia, carvão vegetal, enfim, nós temos uma infinidade aí de projetos de startups, então a gente consegue ajudar vocês a captar as startups mais interessantes. E lembrando aí para as startups se inscreverem, participarem da chamada, é uma oportunidade aí enorme para vocês junto com um desafio, um problema real da indústria, né? Não vou me alongar mais, passar a palavra então para o Roosevelt e o Rodrigo da ArcelorMittal, e a nossa audiência aí manda as perguntas ao longo da transmissão que a gente lê para a equipe aí, para vocês não ficarem com dúvida nenhuma, tá bom? Valeu. Valeu, obrigado. Bom, eu queria começar então me apresentando, né? Meu nome é Rodrigo Carazoli, eu sou gerente geral de inovação, novos negócios, e também responsável aqui pelo Assolab, que é o laboratório de inovação que a ArcelorMittal lançou vai fazer 3 meses, né? E eu queria começar, então, agradecendo aí a vocês, todos que estão assistindo conosco aí, que estão interessados nesse desafio. Nós estamos realmente muito animados, é o primeiro desafio que nós lançamos e já é um desafio bastante robusto, né? Não só com resultados que a gente espera, não só para a empresa em si, porque para nós, como o Roosevelt vai falar, e a Luciana também, é um problema realmente bastante importante. A gente tem uma perda aí, né, não sei se vocês viram aí as nossas explicações no site, mas é um processo que dura aí em torno de 7 anos, desde da plantação até a gente ter o carvão vegetal em si, que é o nosso objetivo, né, que é o insumo dos nossos alto-fornos. A gente demora um processo de 7 anos. Durante esse período, a gente tem, né, todo o cuidado, né, não só desde a plantação da muda ali até a carbonização, o transporte, tem uma série de cuidados, evitar incêndios, né, evitar pragas e tudo. Imagina quando a gente chega no final desse processo, depois de 7 anos, a gente perde aí 30% dessa produção. Na verdade, não é que ela é perdido, mas é que se transforma em um fino material de carvão numa granulometria muito pequena e que, infelizmente, a gente não consegue utilizar no alto forno por questões operacionais. Então, a gente não consegue e isso acaba se transformando numa perda porque a gente não tem aquela utilização que foi planejada. Então, nós estamos falando aí de uma perda em torno de 30%, que para nós é muito significativo, mas não só para a empresa em si, né? Para todas as questões também ambientais, que a Luciana daqui a pouco vai falar um pouco. A gente entende, então, que é um problema que traz contribuições não só para a empresa, mas também para a parte ambiental, para a sustentabilidade, que é muito interessante. Então, a nossa expectativa é muito grande, agradeço vocês. A gente tem aqui, então, o Roosevelt, que trabalha na bioflorestas, né? A gente tem uma empresa dentro do grupo ArcelorMittal que é responsável pela produção do carvão, que é a Bioflorestas. Então, o Roosevelt é o gerente da parte de desenvolvimento, a parte técnica, ele vai falar um pouquinho com vocês tecnicamente sobre esse problema.
A gente tem também a Luciana, que tá participando conosco também, que é gerente na parte do meio ambiente, vai falar um pouquinho. Então, vou deixar a bola com eles, agradecendo também parceria muito legal do Senai e Sebrae nessa chamada, realmente fantástico, e do pessoal da Inovativa também, que está nos ajudando nessa divulgação e aqui no webinar. Então, muito obrigado aí. A gente vai fazer, então, primeiro a apresentação, né, e depois a gente vai para as perguntas, tá? A ideia é que seja uma apresentação rápida, para que a gente tenha tempo, então, de conversar um pouco mais, interagir com vocês e responder as dúvidas que vocês, com certeza, têm. A gente já recebeu, inclusive, muita coisa pelo site. Eu agradeço aí a vocês e a expectativa realmente está muito boa. Então, Roosevelt, por favor, nós vamos só compartilhar aqui o material. Aqui. Vocês estão vendo aí, pessoal? Dá só um feedback para nós. Coloque em modo de apresentação. Ah, sim. Vamos colocar aqui. Tela cheia. Rodrigo, só enquanto vocês vão colocando aí no modo de apresentação, pessoal, eu sou a Lorena, estou aqui junto com o Wilker, nós estamos aqui representando o Senai Nacional, e o Edital de Inovação para a Indústria é um instrumento que existe aí há 14 anos, apoiando e fomentando pequenas empresas, pequenas e médias empresas. No caso específico dessa chamada, é um desafio dentro da categoria C do Edital de Inovação para a Indústria, e vocês encontram mais informações tanto no nosso site, editaldeinovação.com.br, quanto no site do próprio desafio da CELOR. Oi, Gustavo, se puder digitar lá para a gente no chat do YouTube, desafiosdacelor.com.br, e essa apresentação aqui depois o pessoal vai disponibilizar lá no site, tem um FAQ, tudo certinho, tá? Então, vamos lá aprender um pouquinho sobre o carvão vegetal. Roosevelt. Bom, pessoal, boa tarde, né? Queria agradecer também a presença de todos aí e vou falar para vocês um pouco aí sobre o nosso problema. Basicamente, né, nosso plantio demora 7 anos, né? Nesse plantio aí, logicamente, antes a gente tem o desenvolvimento do clone, do material genético, todos os cuidados, né, que passam desde o combate à formiga, combate a pragas, né, logicamente adubação, né, e o inventário da floresta que é realizado. Então, após esses 7 anos, né, a gente vai e colhe, né, esse material, né, a gente colhe essa floresta, e essa floresta fica 6 meses, né, em torno de 6 meses secando. Né, isso daí já é um ponto muito importante para a parte do finos, porque a gente tem que ter essa umidade da madeira aí, né, de preferência abaixo de 30%. Depois disso, a madeira é transportada para o PE e lá ela vai para o processo de carbonização. É importante a gente dizer para vocês que a carbonização é um processo que é feito pela pirólise. O que é a pirólise? É a transformação da madeira em carvão através de entradas controladas de oxigênio. Né? Se tiver muito oxigênio, o que vai acontecer? Vai pegar fogo em tudo, vai virar uma combustão, né, completa, que aí o resultado seria cinza. Né? Então, a pirólise a carbonização da madeira através desse processo controlado. Né? Então, depois, até 5 dias, né, esse carvão é estocado, ele esfria, né, a gente tem um tempo para ele resfriar, e depois esse carvão é transportado, né, lá para a usina. Para vocês terem uma ideia, né, a gente produz hoje, né, a nossa meta esse ano são 277 mil toneladas, e a gente entrega na usina, né, aproximadamente de 36 carretas por dia, né, na usina em Juiz de Fora. Aí também, basicamente, seria esse processo que eu expliquei, né, rapidamente, e a gente tem aí, né, algumas coisas, né, já importantes, né, com relação, né, a parte do finos, né? Qual que é o grande problema, né? Eu vou descrever para vocês aqui, né? O alto forno, né, ele funciona, né? Uma das características importantes do alto forno é ter uma boa permeabilidade. E o que acontece? O finos, como são pequenas partículas, né? E na nossa metodologia aqui, né, é um carvão que tem uma granulometria inferior a 9,5 milímetros, né? E o que acontece? Esses finos, eles acabam, entre aspas, entupindo, né? Não permitindo essa permeabilidade, né, do processo, né, do alto forno. Isso daí causa, então, né, problemas sérios aí no processo, né, de produção do gusa.
Bom, alguma coisa importante também que eu queria destacar para vocês, né? O que interfere aí na geração, né? A temperatura de carbonização, né? Ou seja, a temperatura ela não pode ser feita, né, muito elevada, né? Então a gente tem problemas aí com essa questão. A umidade do carvão também, né? Então assim a gente necessita ter uma umidade baixa do carvão, né? Resíduos de madeira. Ou seja, muitas vezes, né, na hora que você vai enfornar, né, no forno, você, na realidade, aqui são resíduos florestais. Então, casca, galho, né, algumas impurezas dentro do forno também podem contribuir para a geração. O manuseio, pessoal, do carvão também, uma coisa muito importante, porque a gente observou, basicamente, que esse aumento muito grande de finos surgiu logo depois que a gente mecanizou a nossa atividade, né? Então, quando a atividade era manual, né, então, assim, a gente tinha uma produtividade baixa, mas a gente tinha uma qualidade de carvão melhor, né? E com isso daí, né, com o manuseio do carvão, a carga, né, a descarga mecanizada do carvão e os vários tombos, né, que o carvão leva, então isso daí, né, vem contribuindo também para o aumento, né, da geração de finos. Os focos de fogo, né, ou seja, né, quando a gente tem situações onde, né, o carvão pega fogo, a gente tem que apagar, logicamente isso aí a gente usa água, e isso aí tem um problema. A qualidade da madeira também, ou seja, o clone, né, é específico, né, e um drive que é muito importante aí para essa qualidade de madeira seria a densidade. Então, muitas vezes, quando a densidade não é adequada, ou às vezes quando a madeira tem algumas situações, né, que não são boas para a produção de carvão, isso daí também contribui, né? Uma delas, por exemplo, é retenção de umidade, né? Ou seja, ou quando sua floresta também passa, entre aspas, aí da época, né, o seu diâmetro aumenta muito, né, então você também tem dificuldades aí para que a água seja expulsa, né, da madeira, e quando a temperatura está alta, isso daí faz com que ela seja expulsa muito abruptamente, rompendo então a madeira e gerando finos também. Bom, então nosso problema basicamente é esse, a gente está gerando, né, uma quantidade de finos grande, né, a gente, só para vocês terem uma ideia, é gerado em torno de 20 mil toneladas, né, por ano, né, nas 4 unidades de produção de energia, né, no caso da Bioflorestas. Isso daí tem esses impactos aí grandes, né, uma perda de produtividade do alto forno, como eu mencionei, né, a presença desses finos acaba alterando a marcha, e um prejuízo financeiro. Porque logicamente, nosso custo de produção é 1, e quando a gente gera muito finos, o que acontece? A gente acaba vendendo esse carvão, né, não deixa de ser carvão, né, apesar de sua granulometria, por um preço também muito inferior. Então, a gente tem esse prejuízo. Aqui, apenas, né, para vocês terem uma ideia, basicamente aqui está passando, né, nessa análise do processo, eu estou passando aí, né, por todos os pontos, né, que eu mencionei rapidamente, né? Então, o forno com vazamento, né, o esmagamento do carvão na praça, a condição da gaiola ruim, o material genético, né, não adequado, a presença de umidade da madeira, né, então tudo isso aí vai contribuindo. A gente tem a questão de temperatura de carbonização elevada, como eu já mencionei, né, alguma inadequação que a gente tem para a produção de carvão na época seca e na época chuvosa, né, e dessa forma a gente tem, né, toda uma contribuição para o aumento do índice de carvão na usina. Aqui a gente apenas separou um pouco, só para vocês terem uma ideia, né, como que, né, esse percentual, né, então a gente mostra, né, que na carbonização e descarga, né, ela é responsável por 50% basicamente do total gerado, seguido por 33%, né, nas operações da usina, né, não sei se o Augusto entrou aí, mas ele pode tá explicando, e a estocagem aí é responsável por 11%. Transporte e descarga na usina são responsáveis aí por 4,9%, né, por cento dos finos gerados. Então, apenas né, para quem não conhece muito bem, né, estou colocando aí, né, do lado esquerdo, né, a gente tem aí o carvão que a gente espera, né, então carvão com uma granulometria boa, e do lado direito a gente vê aí, né, depois de todo o processo, né, como que basicamente o carvão, né, vai se degradando e vai virando então
né, esse finos aí que é prejudicial para nós. Coloquei também, né, essas fotos aí para exemplificar para vocês como a floresta é importante nesse contexto, né? Então aqui a gente vê uma tora, né, de eucalipto, né, com um diâmetro bastante avantajado, e vocês veem que provavelmente essa tora aí de carvão, né, essa umidade não atingiu os 30%, ou seja, está acima, né? Então quando vai para o processo de carbonização, a água expulsa muito violentamente, né, da madeira e faz essas fissuras aí que vocês estão vendo do lado direito, né, no carvão vegetal, que provavelmente foram, né, foi finos que foi, né, gerado. Para finalizar, né, bem atualizado, esses aqui são os nossos números de hoje, né? Então nossa meta é 26% na usina, né, e hoje, né, o nosso resultado na realidade, o nosso resultado de ontem foi 28,09, né? Então, basicamente, nós estamos, né, com 2 pontos percentuais, né, acima, né, da nossa meta, né? E isso daí, logicamente, tem um impacto, né, ruim no caso da produção. De forma bem rápida, né, seria isso, para a gente poder evoluir. Tá. Luciana. Oi, estou ouvindo. Tudo bem? Então, pessoal, a Luciana é gerente de meio ambiente na ArcelorMittal, e acho também importante, Luciana, você falar um pouquinho a questão desse desafio sob o ponto de vista do meio ambiente, os impactos, a importância, né? Então, por favor. Ok. Boa tarde, pessoal. Sobre a questão ambiental desse projeto, a questão do fino, ele tem impactos diretamente junto aí à gestão atmosférica, que é as emissões fugitivas, que a gente acaba tendo que ter controle também para ter a supressão. No caso, a aspersão de água, sistemas que possam abafar mais a emissão. Então, é importante também que a inovação, né, que venha, a melhoria que venha, também venha com essa visão também da questão das emissões, que controle também as emissões. E é claro, né, qualquer inovação que venha, a gente tem uma legislação ambiental a ser respeitada, e estão aí a CONAMAS, no estado de Minas Gerais a gente tem a ADN, uma ADN nova agora, 227, assim como outras legislações associadas. Então, é importante também que toda a tecnologia que venha a ser executada, ela tenha que passar por essa questão do controle ambiental para atendimento aí do projeto. Legal, Luciana. Eu acho que é importante a gente falar também o seguinte, que a nossa expectativa... Rodrigo, só se você puder descompartilhar sua tela, porque aqui a gente está vendo a tela compartilhada. Desculpa interromper. Tá. Vamos só... Ótimo. Já cancelei. Saiu aí? Deu, tudo certo. Saiu, agora está certo. Tá, desculpem aí. Eu acho que é importante também a gente colocar o seguinte, é um problema muito amplo, né? Ele começa, como a gente falou, desde lá da plantação, né, na muda lá, e vai até a usina, né, o carregamento do alto forno ali na usina. Então, é um processo muito amplo, que envolve aí não só muito tempo, mas muito recurso investido também. Por ser um processo muito amplo, ele tem diversas variáveis que atuam sobre ele, e a gente, obviamente, pode ser surpreendido, mas a expectativa talvez não é uma solução abrangendo todo o processo, né? A gente espera boas soluções que atuem em partes específicas do projeto que gerem bons resultados. Então, essa seria a nossa expectativa. Obviamente que pela experiência que a gente já tem, que a gente está tentando resolver esse problema, né? Esse não é um problema novo, como o Guzio colocou aqui, a gente tem já medições que mostram aonde que esse problema tende a estar mais concentrado, né? Então, quando a gente colocou, inclusive no site lá para vocês, a gente tem um gráfico lá que mostra, na parte, nesse site que já foi compartilhado, né, pelo Gustavo, a gente tem lá uma parte do carvão que mostra a distribuição, na parte, tem uma aba lá chamada O Carvão,
no final dessa página, tem lá falando de acordo com a nossa experiência, onde que o problema está concentrado. Então, a gente vê, por exemplo, lá que cerca de 51% está na fase de carbonização e descarga. A gente tem uma fase, 33% mais ou menos, que está na fase de correias transportadoras, estocagem e peneiramento, 11% na estocagem nas unidades produtoras e 5% mais ou menos na fase de carregamento, transporte e descarga na usina. Ou seja, é um problema que tem aí várias especialidades, então a gente espera realmente boas ideias, né, boas soluções que talvez atuem em uma parte, né, outra parte, mas que na somatória eles levem a bons resultados, né? Por isso até que a gente vai estar interessado em selecionar até mais de uma startup ou empresa, né, para trabalhar com a gente nisso aí. Nesse processo, a expectativa é selecionar, no final, né, até 8 startups ou empresas aí para nos ajudarem nisso, tá? Rodrigo, eu ainda tinha expectativa que o Augusto entrasse, mas eu acho que ele não entrou. Você entrou aí, Augusto? Só falando aqui para vocês, pessoal, o Augusto é o nosso especialista lá no Alto Forno, da usina de Juiz de Fora, e a gente está com um problema de conexão e ele não conseguiu entrar aqui na call, então, mas a gente consegue no webinar, mas a gente consegue, né, dependendo da questão, a gente consegue sanar aqui ou fazer um contato com ele e ter também a resposta para vocês aqui, tá? Eu estava só querendo fazer um comentário, que é o seguinte, depois que o carvão vegetal chega na usina, pessoal, o que acontece? O carvão passa por 9 correias, que não são correias interligadas, ou seja, e chegam a tomar 17 tombos, tá? Então, isso daí também é um destaque, né, que a gente gostaria de colocar, né, e temos algumas situações também, por exemplo, quando o silo, né, do alto forno, por exemplo, está vazio, né, é possível que o carvão tome um tombo de até 12 metros de altura, né? Então, vocês, né, podem imaginar como, né, as condições, né, são bastante severas nesse aspecto de impacto, né, que o carvão sofre ao longo do processo. Ou seja, até o carvão ser enfornado lá no topo do alto forno, são 17 tombos que ele leva, né? Então, isso daí a gente considera como, né, realmente bastante significativo na geração, né, na contribuição como um todo. Legal. Pessoal, vocês querem respondendo as perguntas da nossa audiência? Vamos começar. Posso fazer para vocês? Isso, por favor, Gustavo. Marcos Borges, então, ele pergunta qual a base úmida inicial da madeira? Bom, isso aí depende um pouco do clone e a gente faz essa avaliação, né, de acordo com a densidade. Então, por exemplo, quando a gente corta a madeira e ela ainda está úmida, a gente poderia considerar, né, que ela está em torno aí de 750 a 800 quilos por metro cúbico. Na hora que a gente vai enfornar, logicamente, igual eu falei, dependendo do clone, né, essa madeira com 30%, né, mais ou menos ela vai estar em torno aí de 400, 450 quilos por metro cúbico. E a Bilza Carvalho pergunta qual a faixa de granulometria ideal? Olha, para nós, a faixa de granulometria ideal estaria em torno de 35 milímetros, tá? E ela pergunta também tamanho, a resistência e dureza ideal do carvão para ser usado nos fornos. Só antes disso, o ideal para nós é 35, mas o que a gente considera como finos mesmo é abaixo de 9. De 9,5 milímetros na peneira de 9,5 milímetros. Mas, obviamente, mais próximo, quanto maior, melhor. Quanto maior, melhor. Ela também está perguntando, né, qual que é o tamanho, a resistência, né? Hoje o mínimo que a gente tem trabalhado é 68% de resistência mecânica para ser um clone ideal para a produção de carvão vegetal. Tá? 68% de resistência mecânica. E o Coral Santo Antônio pergunta, no processo de secagem da madeira, não é possível medir o grau de umidade? É possível sim, a gente faz isso. Então, são retirados discos, né? Então, são escolhidos os pontos, né? Porque, assim, a madeira é colhida, aí ela fica 6 meses, né, secando. Próximo ao momento da madeira ser transportada para a unidade, né, são retirados os discos, né?
é feito aquele método básico, né, que é tirado as cunhas, né, então é levado para o nosso laboratório, e isso daí, inclusive, é importante porque a gente pode planejar qual madeira você vai levar primeiro para o forno, né, para a carbonização. E hoje também a gente tem uma técnica, né, que a gente vem desenvolvendo, que é separar, né, a árvore da parte da base da ponta. Ou seja, a ponta com diâmetro menor, ela tem uma secagem mais rápida, né, e a gente, então, vai trabalhando esse manejo, né, entre aspas, aí, da umidade, levando, então, a madeira mais seca, primeiramente, para ser carbonizada. Né? Então, isso daí tem influência muito grande na produtividade, até mesmo nas emissões, né? Você tem um aumento no rendimento gravimétrico, né? Ou seja, a conservação, a transformação de lenha para carvão. E o André Gravito pergunta qual é o poder calorífico dos finos? Basicamente, André, não tem assim uma diferença. O finos, o que é? Finos nada mais é do que o carvão, né? Então, hoje, né, o poder calorífico do carvão é em torno de 7.000 quilocalorias. E o Rafael Vieira Lopes pergunta, qual a composição dos finos? Pode ocorrer a presença de matéria orgânica? Recentemente, nós fizemos um estudo junto com a Universidade Federal de Viçosa, junto com a professora Cassinha, e basicamente, a composição do finos é a composição do carvão. A única diferença é que ele é um carvãozinho pequenininho. Né? Basicamente, não tem muita diferença com relação às suas características, a não ser, logicamente, o tamanho. Né? Ele vai ter uma superfície, né, maior, logicamente, né? E, assim, mas não tem diferença em termos de composição química, não. E a Bilza Carvalho pergunta, de todas as etapas de perdas, qual delas se consegue reaproveitar? Desculpa. De todas as etapas de perdas, qual delas a gente consegue reaproveitar o fino? Não, final, né? Basicamente, no final, né, a gente tem um aproveitamento, a gente chegou até a fazer uns testes, né, colocando finos nas linhas de plantio e tudo, mas assim, o maior uso realmente no final tem sido a venda, né, basicamente, uma parte é injetada e basicamente a venda. Uma parte também, às vezes, na própria unidade, às vezes a gente vem utilizando um pouco de casca para fazer recuperação de área degradada, mas o objetivo nosso, né, era realmente, que tem uma parte também do desafio que é esse, é ter uma utilização mais nobre, né, porque como eu falei, né, eu gasto 2x para fazer o carvão e vendo o carvão com granulometria menor, perdendo, né, uma quantidade considerável de dinheiro. Levando-se em conta, viu, gente, que nesse contexto todo da produção do carvão vegetal, 70% do meu custo ele é oriundo da madeira, né? Então, é bastante representativo. O Arthur Will Gomes pergunta, ocorre a remoção de cascas de árvores? Muitas caldeiras que utilizam das cascas têm o problema de incrustações pela formação de carbonato de cálcio. Não. No processo de carbonização, diferentemente do processo de celulose, a casca ela acaba fazendo parte do contexto, né? Logicamente, o ideal, né, a casca, né, ela é muito rica em nitrogênio, muito rica em cálcio, né? O ideal seria que a gente pudesse tirar essa casca e picar essa casca e devolver novamente para o plantio, mas não, essa casca ela é levada para a unidade de produção de energia também, né? E é gerado um certo volume também, né, dessas cascas. Mas acho que é interessante o seguinte, a qualidade do carvão feito a partir da casca é diferente. Tem uma contribuição, né? Mas isso daí, a questão de porcentagem de casca, ela é um ponto que a gente observa no melhoramento genético, né? Então, assim, logicamente, mais casca, mais finos, mais cinzas, né? E a gente, então, vem trabalhando no sentido de estar desenvolvendo materiais genéticos
menor porcentagem de casca. Só hoje, para vocês terem uma ideia, o normal hoje, né, tanto é que muitas vezes no inventário florestal a gente calcula volume com casca, volume sem casca, né, a casca chega a representar entre 10% a 15%, né, na hora que você faz o inventário. E a Bilza Carvalho pergunta, de que maneira se estoca tanto na carvoaria quanto no destino final? Então, basicamente, a gente tem envios praticamente diários de moinha, né? A qualidade da moinha, pessoal, é muito boa, né? A nossa moinha é uma moinha, basicamente, é uma moinha limpa, né? Então, assim, eu costumo brincar com o pessoal aqui que o pessoal que compra a nossa moinha costuma até sair no tapa lá para ver quem é que vai levar a moinha, porque a moinha tem realmente uma qualidade muito boa e é utilizada aí, né, nas indústrias de calcinação, né, em outros tipos de fornos, né, como geração de calor, né, de energia. Né? Então, basicamente, a gente tem clientes fidedignos, né, na compra da moinha, mas, como eu falei para vocês, né, eu estou perdendo, né, dinheiro aí, né, estou desperdiçando realmente aí todo o meu esforço ao longo do ciclo. E tem uma outra pergunta aqui da Maria Clara, que eu acho que a Lorena pode responder melhor. Eles querem saber se quem não possui CNPJ pode participar do desafio. Então, pessoal, é uma regra do edital de inovação para a indústria, a gente apoia empresas formalmente constituídas. Então, para participar do desafio, a empresa ela tem que ter um CNPJ, e esse CNPJ ele não precisa ter tempo de existência, né? Pode ser um CNPJ de microempresário individual, MEI, ou de micro e pequena empresa, que são aquelas empresas que têm faturamento no último ano até 4,8 milhões. Então, nosso público-alvo aí para essa chamada está baseado nessas empresas, né? E o que inclui também startups de base tecnológica, que são aquelas empresas, e é indiferente do CNPJ dessa empresa, são aquelas empresas que estão ali desenvolvendo tecnologia voltadas para o desafio aí colocado para a Celor, né? Eles têm um desafio e a gente aqui não tem nenhuma delimitação de propostas. Então, qualquer empresa de qualquer setor, diferente das outras categorias do edital de inovação para a indústria, né? As categorias A e B, que a gente exige que o KINAI primário seja industrial. Na categoria C, como eu falei no início, aqui quem tem o KINAI primário industrial é a instituição âncora, que é a ArcelorMittal, que está lançando o desafio. Aquelas pequenas empresas que estão submetendo uma proposta, elas não necessitam ter o KINAI primário industrial. Pode ser qualquer empresa de qualquer setor que venha solucionar de maneira inovadora o que está aqui sendo colocado como desafio da indústria da ArcelorMittal. Se tiverem mais alguma dúvida também, lá no site do desafioacelor.com.br tem um FAQ e a gente está à disposição para responder sobre as questões de inscrições e de quem pode participar, enfim. Aí, só complementando, né, Lorena, eu vou pedir o seguinte, se tiver pessoa física com ótimas ideias, por favor, não joguem essas ideias fora, não. Tragam, serão todas bem-vindas, basta fazer o MEI, que é uma coisa muito simples, né, Lorena? Pela internet mesmo, você abre o MEI ali e pode participar, né? Com certeza, é por isso que assim, a gente até começou a aceitar o CNPJ de MEI no ano passado. A gente sabe que tem uma comunidade muito grande de acadêmicos, aqueles que fazem doutorados, mestrados, ou quem já trabalhou em uma empresa e hoje está fora do mercado oficial, digamos assim, né? O CNPJ de MEI, você entra no site do Sebrae, faz o CNPJ na hora, já gera o número, e acho que, se eu não me engano, é R$40 por mês. Então, é um valor muito baixo, tá? E qualquer ajuda também que for necessária aí nessa parte de abrir contas, o Sebrae também é realizador do edital e a gente está à disposição para dar o apoio. Lembrando que, para fazer as inscrições, na plataforma de inscrições do edital, ele já pede no primeiro contato o número de CNPJ. Se você ainda não tiver o CNPJ, pode já começar a se inscrever, acessar o formulário, e depois, até o dia 15/10, você pode ir editando a sua inscrição na plataforma. Então, se ainda não tem o CNPJ, já começa cadastrando o formulário. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o pessoal da Celor
E aí você tem até o dia 15/10 para estar tudo certinho com o CNPJ, que aí é onde a gente começa a fazer a triagem. Legal. A gente tem mais uma pergunta aqui, agora devolvendo aí para Arcelor, da Bilza. Todo o fino guardado, independente do tamanho, é revendido da mesma maneira ou existem separações por granulações para depois revenda? Positivo, não existe não. Depois que ele passou na peneira e gerou basicamente a moinha, não tem uma separação não. Tudo é considerado de forma geral como finos. Nós, né, na nossa produção, né, a gente, devido à própria característica da carbonização, né, a carbonização ela começa de cima para baixo, né, e durante o próprio processo, a gente tem uma classificação que a gente chama de carvão M e carvão P. Né? Então, esse carvão, né, é apenas uma separação nossa, mas tudo é carvão. E o que é finos geral, não tem uma separação, não. O André Machado, ele quer saber se vocês vão disponibilizar um mapa de processo da floresta até o forno. Após as empresas, né, classificadas, sem dúvida nenhuma, né? Nós temos um mapa de processo. Esse mapa de processo, atualmente ele está composto por 12 etapas, né? E nessas 12 etapas, nós temos itens de verificação e itens de controle, né, que são monitorados, e eles, logicamente, eles vão servir de base, né, para uma análise mais aprofundada. Esses dados também eles estão dentro do nosso sistema, né? Todos os dados de produção estão dentro de um sistema nosso que chama Zenit, né? E dentro desse sistema, então, a gente tem uma série histórica que vai permitir fazer correlações, né, entre a evolução, né, da geração de finos aí ao longo dos anos. Uma pergunta do Felipe Fernandes. A chamada quer a atuação em cima de unidades produtoras de qual porte? Ele comenta aqui antes, né? Ele já desenvolveu um projeto de PIDI com uma unidade produtora no estado do Mato Grosso do Sul, mas é um cenário de produção que carece muito de controle de temperatura e detalhes que vocês já mencionaram. A chamada quer a atuação em cima de unidades produtoras de qual porte? Então, nossas unidades produzem em torno aí de 15 mil toneladas mês, mais ou menos, de carvão. Né? E com relação a essa questão, também é interessante a gente destacar, né, que a gente vem desenvolvendo um trabalho, né, de controle de temperatura, né, da carbonização, né, através de um sistema que a gente está chamando de sistema supervisório, onde a gente tem 12 termopares nos fornos, né, acompanhando, então, né, todo o processo. A partir do momento que é detectado, né, uma não conformidade em termos de temperatura, né, ele é comunicado ao carbonizador que está na área, que toma a medida necessária para sanar o problema. E o Oswaldo Ortega pergunta, vocês estão trabalhando no processo de roçado pré-corte? Tudo bem, Ortega. O Ortega já esteve lá com a gente. Ortega, a gente iniciou, sim, né, um trabalho de roçada pré-corte, né, a gente observava, né, passou a observar, né, que além da própria questão da geração de finos, né, porque uma das coisas que pode acontecer é você enfornar a madeira, né, com muito resíduo, e isso daí pode, né, causar problema. Então, já tem aí mais ou menos um ano, né, que a gente, então, está procedendo a roçada pré-corte aos 7 anos, né, antes do corte, até para facilitar o inventário pré-corte, e uma coisa também muito importante que foi melhorar as condições de segurança, né, devido aí, né, eliminar algumas vespas, marimbondos aí que poderiam estar atacando o pessoal no momento da medição da floresta. E a Maria Clara pergunta se vocês possuem a caracterização química dos finos. Positivo. Feita recentemente pela Universidade Federal de Viçosa, com a professora Cassinha. E o Rafael pergunta qual a faixa granulométrica percentual dos finos. Faixa granulométrica. Então, para nós, né, o Rafael,
o que for abaixo o que passar na peneira de 9,52 para nós é finos, né? Então, assim, eu teria que verificar lá, mas para nós o que importa é isso. Acho que a gente não faz a separação do que está abaixo de 9,5. Não, abaixo de 9,5 é mais ou menos parecido com a pergunta da Bilza, né? Então, assim, na hora de vender, é vendido, né, tudo como finos, né? O que for abaixo do carvão P e o que passar, né, logicamente, na peneira. Então, assim, basicamente não tem distinção. Uhum. O André aqui, ele também faz uma outra pergunta bem relacionada a isso, que ele quer saber se apenas o peneiramento é usado para medir o percentual de finos. Basicamente, hoje na realidade, o peneiramento é uma prática que a gente vem realizando no carvão P, né? Então, esse carvão P, né, logicamente, por exemplo, quando o carvão pega fogo, que a gente joga água, a gente passa no peneiramento, né? Quando a gente tem um carvão P de qualidade, né, ruim também, a gente passa no peneiramento, né? Mas a análise, basicamente, do finos, a gente tem uma metodologia, né, que a gente, inclusive, está desenvolvendo, né, na realidade, já vem aplicando, que são amostragens, né, que a gente faz dentro das normas da BNT. Né? Então, a gente, né, coleta a cada 3 conchadas, né, do carvão vegetal retirado do forno, a gente retira uma amostra, né, e a gente retira uma amostra representativa, aí, no caso de no mínimo 200 litros, e a gente leva esse material para o nosso laboratório existente na UPE. Né? Lá na usina, né, na hora que o carvão é descarregado na correia, né, então ali ele também é amostrado, né, dentro da mesma metodologia. E o André pergunta aqui, qual a resistência do carvão em quilos? Resistência do carvão em quilos. Basicamente, a resistência, né, como eu mencionei, que a gente vem trabalhando e é medida em torno de 68%, no mínimo. Mas hoje o nosso carvão ele está em torno de 220 a 230 quilos por metro cúbico. O Coral Santo Antônio pergunta qual o grau de umidade em percentual é aceitável para a carbonização? Na realidade, a umidade do carvão nossa, né, é abaixo de 6,5%. Na realidade, essa umidade também, só complementando, a gente tem umidades do período seco e do período chuvoso, né? Então, na realidade, no período seco, abaixo de 6%, e no período chuvoso, abaixo de 7,5%. Legal, tem bastante pergunta aqui, pessoal. Acho que é o webinar que eu mais vi ter perguntas. Beleza, notícia boa. E o Roberto aqui pergunta se existe a possibilidade de realizar uma visita técnica para conhecer de perto esses problemas. Então, isso está previsto, sim. Essa visita vai acontecer após essa fase inicial, né? Nessa fase inicial, a gente vai usar como base aí o material das inscrições que estão lá no site do Senai, que vocês, né, estão fazendo a inscrição, e a partir do momento que houver essa seleção inicial, na próxima fase, sim, nós vamos fazer tanto imersão com os especialistas de processo, como também a possibilidade da gente ir até a UPE, por exemplo, ver lá exatamente o processo em Martim Campos, talvez vai ser a unidade mais próxima, e também na usina, na parte da usina, ver como é que é a continuidade desse processo lá até o alto forno. Então, isso tudo está previsto, tá? Legal. E o Anderson pergunta, dentre esses 30%, quantos são revendidos como subproduto? Talvez a Luciana, não sei se talvez a Luciana saiba responder. Não, de toda a geração de finos que a gente é revendido sim. 100%. Ou seja, não há geração de novos produtos, né, como ele está perguntando ali. Não, ele pergunta subproduto mesmo. Sim, se foram os finos, sim.
Eles são utilizados como energia, né, combustão para demais outros processos de produção de cal, por exemplo. E o Arthur pergunta se a empresa trabalha com briquetes de carvão a partir dos finos. Não, ainda não. Mas se ele tiver aí uma sugestão, a gente... Super bem-vindo. Não é algo muito fácil de desenvolver, não. Na verdade, a gente já passou aí por... Né? Vários já tentaram, mas seria excelente que nessa chamada realmente alguém conseguisse desenvolver, né? Seria realmente muito bom. O grande desafio é o ligante, né? Então, várias situações, melaço, enfim, né? Mas nenhuma realmente conseguiu, né, atingir aí o que a gente esperava, né? Em termos de resistência e até em termos de inflamabilidade, né? Inclusive, eu não sei se tem um amigo nosso aí que está na conferência, né? Uma vez a gente foi comprar aí um briquete para fazer churrasco, nosso churrasco atrasou, viu? Tivemos que sair para comprar carvão vegetal de eucalipto. Mas sobre também a questão dos briquetes, há de se lembrar que deve ser levado em consideração nesse processo a energia, né? Porque você gasta energia para gerar, né, para a produção de carvão e depois energia para briquetar, né? Então tem que levar em conta o ciclo aí da sustentabilidade, tá? Bacana. Sem dúvida. E o Marcos Borges faz 4 perguntas aqui em sequência. Primeiro, o carvão é utilizado para combustão no alto forno, correto? Sim, o carvão ele tem duas funções, né? Ele é termorredutor, né? Ou seja, gera energia, e uma questão muito importante dele é fornecer carbono para o ferro gusa. E qual o consumo de carvão tonelada a hora? Essa aqui eu não sei, você sabe, o consumo do tonelada a hora? Não, isso aí seria bem essa específico. Essa aqui a gente pode mandar posteriormente, porque o Augusto não conseguiu entrar aqui, ele é o responsável lá, ele poderia responder, mas não está aqui, mas a gente consegue responder isso aqui. Tá, mas só para você ter uma ideia, Marcos, são aproximadamente 40 carretas dia, né, que a gente manda, né? Então, 40 carretas, cada carreta tem aí em torno de 30 toneladas, né? Funcionando ininterruptamente, né? Nos 3 turnos, aí dá para você ter uma ideia aí de quanto que é o consumo. E aí, nosso estoque lá é pequeno, né? O estoque é pequeno. Só para você ter uma ideia, Marcos, a nossa meta lá é não baixar de 13.500 metros cúbicos de carvão, né? Ou seja, seria o estoque mínimo, né, que a gente teria que garantir. E o Marcos pergunta também qual a temperatura de combustão na fornalha. Essa aí teria que ver só para ele ter em média, assim, vamos colocar aí a temperatura de fusão aí para produção de ferro gusa, né? Então, vamos colocar em 1.400 graus no alto forno. Mas aqui eu acho que é lá na carvoaria, lá, na combustão do carvão lá. Bom, hoje a gente utiliza aí no máximo, né, em termos de temperatura de copa, né, em torno de entre 300 a 350 graus, né, no caso no forno de alvenaria, né, na unidade de produção de energia, ou seja, na UPE. Né, então, lá na hora que está produzindo lá, tem os controles, né, logicamente essa temperatura ela inicialmente ela é baixa, né, até o forno poder embalar, e nas primeiras 24 horas, né, a gente tem uma perda daquela umidade que ainda se encontra na madeira, né, então até a gente diz que é uma fumaça pobre, né, uma fumaça branca com muita umidade, e depois aí durante o processo de carbonização a partir da 36ª hora, né, que a gente então vai ter os controles, sendo que no auge da carbonização essa temperatura aí não pode, né, na copa aí ultrapassar, né, essa temperatura que eu mencionei, na realidade em torno de 280 graus. Pessoal, deixa eu só dar uma complementada aqui, a gente está tendo várias perguntas num nível técnico bem específico, né? Eu queria ressaltar lá no site desafioacelor.com.br, desafioacelormetal.com.br, a gente tem um regulamento,
E para essa primeira etapa, igual o Rodrigo até comentou que depois vai ter uma fase com imersão, com visitas técnicas, para então que as empresas se aprofundem nesse desafio. Para essa primeira etapa agora, para vocês se inscreverem, vai ser necessário um vídeo pitch, um canvas de proposta de valor e o preenchimento de um formulário de inscrição. Eu estou até dando esse break aqui nas perguntas muito técnicas, porque para preencher o formulário de inscrição, não sei quem já teve uma oportunidade de dar uma olhada no regulamento, a gente está fazendo uma seleção aqui, primeiro por competência técnica. O que é isso? A gente quer ver as empresas que estão propondo os desafios, quem é essa equipe, o que elas já trabalharam que são relacionadas ao desafio proposto pela Arcelor e qual a ideia que você tem sobre esse mundo que a Arcelor está apresentando, né, que tem descrito lá no site, enfim. Então, nessa primeira etapa, a triagem online ela vai ser feita e nós vamos selecionar até 12 empresas para participarem de um pitch presencial no Assolab, em Belo Horizonte. O Rodrigo pode contar um pouquinho sobre o que é o Assolab, né, dentro da Arcelor, enfim. Mas a definição da ideia mesmo, ela está, inclusive, limitada ali a 1.200 caracteres. Então, a ideia é que vocês imaginem, não se apeguem a quantos por cento da umidade da madeira, ou quantas toneladas diárias, enfim. Façam suposições. Aqui é a hora de imaginar o que vocês vão agregar para aquele processo dentro do conhecimento que vocês têm e dentro do conteúdo que está público divulgado. A partir do momento que vocês forem para a etapa presencial, nós vamos realizar um painel com os especialistas da Arcelor para que, então, eles abram um pouco mais os detalhes técnicos do processo, né? Até por causa de proteção da empresa, a gente não divulga tudo assim em uma chamada. Então, aqueles que para o painel com os especialistas vão assinar ali um termo de confidencialidade para terem mais detalhes, depois para terem uma visita técnica e então elaborar conjuntamente com o Senai, com a equipe da ArcelorMittal e a própria empresa selecionada, elaborar um plano de trabalho que venha a ser desenvolvido nos próximos 6 meses. Então, é importante ressaltar que é um processo construído aí, né, a 3 mãos, para cocriação. A gente tem um pouquinho do problema da Arcelor, né? Se eles tivessem a solução, eles estariam aqui lançando o desafio. Então, a gente vai abrir o desafio, selecionar as empresas ali que têm uma competência, que têm um match, um perfil alinhado com o que a ArcelorMittal busca hoje, para então construir e utilizar de toda a infraestrutura dos institutos Senai de Inovação e Tecnologia para agilizar essa rampa de desenvolvimento. Rodrigo, quer complementar alguma coisa? A gente está, assim, mais ou menos previsto para terminar 6h10, então ainda temos aí mais uns 15 minutinhos. Se tiverem outras perguntas também. Lorena, eu tenho uma pergunta, acho que para você. A Bilza Carvalho pergunta, ela fala, o MEI pode ter apenas um funcionário, como formar uma equipe? Tá, o MEI, ele pode, a pessoa que está se inscrevendo e mais um funcionário, né? Então, a Arcelor optou por aceitar MEI, e eu acho que a ideia é abranger e receber o maior número de propostas. A gente vai não iniciar aqui a quantidade de membros na equipe, né? Mas sim a ideia que está trazendo e se aqueles são suficientes para desenvolver o que eles estão propondo. Acho que se você quiser complementar, Rodrigo, com a sua perspectiva sobre essa questão de quantidade de membros. Na verdade, a gente não tem restrições com relação a isso, não. A gente, nessa primeira fase, como a Lorena colocou, é uma fase que, obviamente, a gente não pode ser extremamente rigoroso, porque vocês não têm nem detalhes do processo, né, que foi colocado. Então, a questão que a gente vai avaliar nessa primeira fase é mais se realmente tem um CNPJ elegível, que é uma regra do edital do Senai, né, se preencheu as informações ali que foram solicitadas, se a proposta está alinhada com o objetivo do desafio, né? Nós estamos falando de fios de carvão, chega uma proposta que não tem nada a ver com isso lá, ela não está elegível, né? Então a gente vai fazer uma avaliação sobre a adequação daquela proposta,
a motivação realmente das pessoas que estão propondo e o histórico também, né? Se você já desenvolveu, independente da área, né? Se você já desenvolveu projetos ou já participou de algum desafio ou já fez, assim, alguma coisa realmente inovadora, obviamente que isso conta a seu favor, mostra que você tem um perfil, né? Tem uma capacidade de abraçar também esse desafio. Então, nessa primeira fase, que é a expectativa, como a Lorena falou, até 12 empresas, startups, a gente vai nessa linha. A partir da segunda, aí a gente entra numa linha mais técnica realmente, porque vocês vão ter acesso aos dados e aí a gente vai refinar, né, essa solução genérica que foi colocada inicialmente, né, mas eu acho que isso é importante realmente porque a expectativa não é ter já uma inscrição lá que vai, né, contar com detalhes toda a rota de solução, né? A gente vai ter um tempo para construir isso junto aí com vocês e o apoio, né, não só da ArcelorMittal, mas de toda a rede do Senai também. Então, a expectativa é essa aí. A pergunta da Bills aqui, ela quer saber se o MEI tem a obrigatoriedade de só pode ter um funcionário, mas só pode inscrever lá na plataforma 4 na equipe dela. É possível isso? Por parte, aí não sei as regras do Senai, talvez a Lorena pode falar, mas por nossa parte aqui não teria problema. Não, pela gente também é tranquilo, assim, na hora de avaliar, é importante que a equipe que vai desenvolver o projeto esteja ali presente no formulário de inscrição, porque aí os especialistas da Arcelor vão avaliar as propostas considerando a equipe, né? Então, todo mundo que a gente integrar, é importante que esteja ali descrito o perfil no cadastro na plataforma. E aí, quando for começar o projeto, a empresa vai assinar um contrato, né, um acordo de cooperação técnica, desculpa, e nesse acordo vai ser assinado junto com um CNPJ. Então, os outros membros da equipe que não forem integrantes do CNPJ, eles podem integrar o projeto como parceiros, enfim, aí depois isso vai ser discutido caso a caso, e o edital ele também permite que ocorra aglomeração de empresas. O que é isso? Mais de um CNPJ propondo uma solução. Então, se tiverem MEIs que quiserem se unir também, eles podem se unir para submeter uma única proposta. Beleza. E lembrando que tem o site ali, né? Quem tiver dúvida também pode acessar o regulamento lá e ver com mais detalhes isso. Gustavo, só desculpa interromper, uma pergunta aqui, Rodrigo, que eu acho importante, acho que a gente não abordou isso, se tem alguma restrição em relação a funcionários da ArcelorMittal participar do desafio. Tá, bom, inicialmente a gente não pensou em nenhuma restrição nesse sentido, não, mas eu acho que vai depender muito também da área, né, profissional. Se for um profissional da própria Bioflorestas, eu acho que não seria fair, então não estamos contando com isso, não. Eu acho que o ideal realmente a chamada, obviamente as ideias são todas bem-vindas, mas para efeito dessa chamada, realmente a gente não pensou em contemplar os empregados, não, tá? Ela é mais realmente para fora. Beleza. Vamos fazer mais... Pode falar. Interessante sobre... Eles estão pedindo um mapa do processo simplificado. Na sua apresentação tinha, Rússia? Não, nessa que o Rússia mostrou não tinha, não. Mas a gente tem, agora, né? No site, lá na parte do carvão, né? A gente tem um site aí que foi colocado agora no chat, desafiacelor.com.br, e aí na página que explica um pouco mais sobre o carvão, tem uma figura aí no fim da página que explica um pouco o processo, né? De maneira bem simplificada, claro. É aquela figurinha com as setas. Então, vocês podem dar uma olhada, e eu acho que, Rodrigo, depois a gente pode também pegar todas essas perguntas aqui do chat do YouTube e complementar o FAQ do site. Sim. Então, quem tiver esse, né, continua acessando lá o site do desafio, e aí a gente complementa e coloca o que for possível divulgar aí por parte da Arcelor.
Lembrando, né, que a gente recebeu, né, obrigado aí, a gente recebeu muitas perguntas, né, todas foram respondidas, né, rapidamente aí para a gente poder, né, ter o máximo de colaboração e contribuir para os pensamentos aí, né, do pessoal aí. Então, pessoal, acho que tem mais alguma... Vocês querem fechar? Tem mais alguma consideração final? Não, eu queria só agradecer em nome da ArcelorMittal e também do Assolab, né, falar que essa é uma das iniciativas do Assolab, mas tem várias outras que já estão sendo planejadas. Na semana passada, por exemplo, a gente fez um hackathon com foco na área comercial e que a gente vai estar lançando a partir de agora várias iniciativas, muitas delas vão ser abertas ao público em geral. E a gente pede aí você sempre estar acompanhando com a gente. Brevemente a gente vai lançar o site da Assolab também, tem o site da ArcelorMittal. Então que vocês estejam acompanhando junto com a gente aí, porque tem muita coisa legal vindo por aí. E a gente conta com vocês para nos ajudarem aí com ideias e coisas novas, tá? Então eu agradeço a vocês, agradeço também o pessoal do Senai, o Gustavo da Inovativa e o Roosevelt e a Luciana também. Valeu. Ok, gente. Valeu, pessoal. Prazer. Obrigado, hein, pessoal. Obrigadão. Antes de fechar, eu só queria lembrar aí que as startups inovativas se inscrevam, aquelas que já participaram da aceleração, sobretudo que elas têm um benefício de pontuação ali, uma pontuação extra para concorrer no edital, fruto da parceria aí do Senai, do Sebrae e do Inovativa Brasil. Obrigado, pessoal. A gente fica à disposição para divulgar novos desafios aí da Assolab e do edital de inovação. Abraço. Valeu. Abraço, gente. Até mais. Abraço, gente. Obrigado. Muito obrigada, pessoal. Até mais.